Existem práticas na oração que podem abrir portas espirituais que nunca deveriam ser abertas. Padre Pio, o santo dos estigmas que viveu entre o céu e a terra, que lutou corpo a corpo contra as forças do mal, deixou um alerta solene que poucos conhecem. Ele advertiu seus filhos espirituais sobre um erro comum que muitos cometem durante a oração. Um erro que pode colocar a alma em perigo real. Não se trata de superstição, mas de sabedoria mística profunda, revelada por quem conheceu os segredos do mundo invisível. Se você reza, se busca a Deus com sinceridade, precisa conhecer este ensinamento urgente. Padre Pio testemunhou batalhas espirituais terríveis, enfrentou o demônio face a face, e por isso sabia exatamente o que protege e o que expõe a alma. Hoje você vai descobrir qual é esse erro perigoso na oração, porque tantas pessoas o cometem sem saber, e como corrigir sua vida de oração para que ela se torne um escudo de proteção divina e não uma porta entreaberta para o inimigo. Fique até o final, porque esta revelação pode transformar completamente sua relação com Deus e blindar sua alma contra ataques espirituais. Neste vídeo, você vai receber um ensinamento precioso que Padre Pio transmitiu aos seus direcionados espirituais mais próximos. Você vai compreender a natureza da oração verdadeira, aquela que agrada ao coração de Deus e fortalece a alma. Vai descobrir o erro sutil, mas devastador, que pode tornar sua oração ineficaz ou até mesmo perigosa. E mais importante, vai aprender como rezar com segurança, com poder e com a certeza de estar protegido pela graça divina. Esta não é apenas uma lição teórica, mas um caminho prático de transformação espiritual que tem mudado a vida de incontáveis devotos ao redor do mundo. Permaneça até o final para receber a oração de proteção que o próprio Padre Pio recomendava e que blindará sua vida de oração contra qualquer investida do maligno. Padre Pio de Pietrelcina não foi um santo comum. Durante 50 anos, ele carregou no próprio corpo as chagas de Cristo, sangrando diariamente pelas mãos, pés e lado, participando literalmente da paixão do Senhor. Mas seus dons iam muito além dos estigmas visíveis. Padre Pio tinha o dom da bilocação, aparecendo em 2 lugares ao mesmo tempo para socorrer almas. Ele lia os corações no confessionário, conhecendo pecados não confessados. Ele via anjos e demônios, travando batalhas espirituais violentas durante a noite, onde o inimigo o espancava deixando marcas físicas. Padre Pio vivia com um pé no céu e outro na terra, e por isso compreendia perfeitamente as leis do mundo espiritual. Ele não falava por teoria religiosa, mas por experiência mística direta. Quando este santo gigante alertava sobre algum perigo espiritual, não era paranoia nem exagero. Era sabedoria adquirida nas trincheiras da guerra invisível. E foi justamente por conhecer tão profundamente os ardis do demônio que Padre Pio deixou advertências claras sobre como proteger a vida de oração. O alerta de Padre Pio se concentra em algo aparentemente simples, mas profundamente importante: a disposição interior com que nos aproximamos da oração. O santo observou que muitas pessoas, com toda sinceridade e boa vontade, cometem um erro fundamental ao rezar. Elas oram com a mente dividida, com o coração disperso, permitindo que pensamentos, preocupações e distrações dominem completamente o momento sagrado de encontro com Deus. Padre Pio dizia que quando rezamos dessa forma, sem recolhimento interior, sem atenção reverente, sem preparação do coração, criamos uma espécie de vácuo espiritual. A oração feita sem fé autêntica, sem amor verdadeiro, sem presença consciente diante do divino, não apenas deixa de alcançar o céu, mas pode se tornar porta de entrada para influências contrárias. O inimigo das almas, sempre atento, se aproveita justamente desses momentos de distração espiritual para semear confusão, dúvida, angústia e tentação. Não que a simples distração involuntária seja pecado grave, mas a prática constante de uma oração descuidada, mecânica e desatenta enfraquece as defesas da alma. Padre Pio insistia que a oração verdadeira exige preparação. Antes de começar a rezar, é necessário fazer o sinal da cruz com devoção consciente, reconhecendo que estamos entrando em território sagrado, na presença do Deus Altíssimo. É preciso acalmar o coração, aquietar a mente
afastar deliberadamente as preocupações mundanas por alguns instantes. O santo recomendava invocar o Espírito Santo, pedindo a graça da atenção orante. Ele dizia que deveríamos nos colocar diante de Deus como as crianças se colocam diante do Pai amado, com simplicidade, mas também com respeito profundo. A oração não pode ser tratada como obrigação automática cumprida às pressas entre uma tarefa e outra. Ela precisa ser encontro real, diálogo vivo, abertura sincera da alma diante do Criador. Quando oramos com essa disposição interior correta, com fé operante e coração atento, erguemos ao nosso redor uma muralha de luz que nenhuma força das trevas consegue penetrar. O perigo específico que Padre Pio apontava estava na oração feita com sentimentos negativos dominando o coração. Ele alertava severamente contra rezar com raiva guardada, com ressentimento não perdoado, com inveja corroendo a alma, com orgulho inflando o ego. Quando trazemos esses sentimentos para o momento de oração, sem antes buscar a purificação interior, estamos, na verdade, abrindo brechas espirituais. O próprio Cristo nos ensinou que, se estamos apresentando nossa oferta no altar e nos lembramos que nosso irmão tem algo contra nós, devemos primeiro nos reconciliar. Padre Pio vivia esse ensinamento radicalmente. Ele se recusava a dar a absolvição no confessionário para pessoas que não estivessem dispostas a perdoar seus ofensores. Ele sabia que o coração fechado ao perdão é um coração fechado à graça e, consequentemente, aberto às sugestões do inimigo. Muitas vezes pessoas rezam pedindo bênçãos enquanto cultivam ódio, rezam pedindo proteção enquanto planejam vingança, rezam pedindo cura enquanto envenenam a própria alma com sentimentos destrutivos. Essa contradição interior cria uma dissonância espiritual perigosa. Outro aspecto crucial do ensinamento de Padre Pio sobre a oração segura diz respeito à humildade. O santo alertava contra a tentação sutil do orgulho espiritual, quando a pessoa começa a rezar achando-se superior aos outros, julgando-se mais santa, mais dedicada, mais merecedora da atenção divina. Essa armadilha é particularmente perigosa porque se disfarça de zelo religioso. A pessoa reza muito, jejua, faz penitências, mas tudo isso alimenta secretamente seu ego espiritual. Padre Pio dizia que é melhor rezar pouco com humildade verdadeira do que rezar muito com vanglória escondida. O fariseu que orava exaltando suas próprias virtudes saiu do templo menos justificado que o publicano, que apenas batia no peito pedindo misericórdia. Quando rezamos com orgulho espiritual, estamos, na verdade, construindo um altar para nós mesmos em vez de adorar a Deus. E isso, segundo Padre Pio, não apenas torna a oração inútil, como abre espaço para que o pai da mentira, que caiu justamente por orgulho, encontre afinidade com nossa disposição interior. Padre Pio também advertia sobre o perigo de buscar na oração experiências extraordinárias, visões, êxtases, fenômenos místicos como se fossem o objetivo da vida espiritual. Ele mesmo, que experimentou graças místicas abundantes, dizia que essas coisas são dons gratuitos de Deus, que podem ser dados ou não, segundo sua sabedoria, mas nunca devem ser buscados ativamente. A oração deve ter como único objetivo a união com Deus, o cumprimento de sua vontade, o crescimento no amor. Quando alguém reza buscando consolações espirituais, sinais sobrenaturais, confirmações extraordinárias, coloca-se em território perigoso. O demônio é perfeitamente capaz de produzir falsos fenômenos místicos, falsas visões, falsas revelações que parecem vir do céu, mas na verdade vêm do abismo. Padre Pio conhecia perfeitamente essa realidade porque ele mesmo foi tentado dessa forma. Ele ensinou que a verdadeira oração se contenta com a aridez quando Deus a permite, persevera na fé pura sem precisar de confirmações sensíveis e busca apenas agradar ao Senhor independentemente de receber ou não consolações espirituais. A prática concreta que Padre Pio recomendava para blindar a oração contra perigos espirituais começava com uma preparação cuidadosa. Primeiro, escolher um lugar tranquilo, onde seja possível ter alguns momentos de silêncio real. Segundo, fazer o sinal da cruz lentamente com reverência, consciente de que cada gesto invoca a Santíssima Trindade. Terceiro, invocar os santos anjos da guarda, pedindo que formem um círculo de proteção ao redor enquanto rezamos. Quarto,
pedir ao Espírito Santo a graça da atenção e da devoção verdadeira. Quinto, fazer um breve exame de consciência, verificando se há no coração algum ressentimento, mágoa ou sentimento negativo que precise ser entregue a Deus antes de prosseguir. Sexto, oferecer a oração que vai ser feita pela intercessão de Nossa Senhora, pedindo que ela purifique nossas intenções e apresente nossas preces ao Senhor. Só depois dessa preparação é que Padre Pio recomendava começar efetivamente a oração escolhida, seja o terço, seja a oração mental, sejam as orações vocais tradicionais. Durante a oração propriamente dita, Padre Pio ensinava a manter vigilância suave, mas constante sobre a mente e o coração. Quando percebermos que a atenção se dispersou, não devemos nos angustiar nem desistir, mas simplesmente reconduzi-la com paciência ao centro que é Deus. Ele comparava isso ao pastor que vai buscar a ovelha que se afastou, sem irritação, mas com firmeza amorosa. As distrações involuntárias não estragam a oração, mas é importante não nos entregarmos passivamente a elas. Quando pensamentos perturbadores, memórias dolorosas ou tentações surgirem durante a oração, Padre Pio ensinava a não dialogar com eles, não tentar combatê-los diretamente através do esforço da vontade, mas simplesmente renovar o ato de fé e amor a Deus, voltando a atenção para o Senhor. É como se fechássemos a porta suavemente na cara da tentação, sem lhe dar atenção, concentrando toda a nossa energia em olhar para Cristo. Esse método simples, mas poderoso, desarma completamente as estratégias do inimigo. Padre Pio dava ênfase especial à oração do terço como escudo de proteção espiritual. Ele dizia que a coroa franciscana nas mãos, rezada com devoção verdadeira, é arma invencível contra as forças do mal, mas alertava que o terço não funciona como amuleto mágico. Seu poder vem da disposição interior de quem reza, da fé com que se medita os mistérios da vida de Cristo e Maria, da perseverança em rezá-lo, mesmo quando parece árido ou difícil. O santo recomendava segurar as contas entre os dedos com ternura, como quem segura a mão da Mãe Celestial, e meditar realmente em cada mistério, deixando que as cenas do Evangelho toquem o coração. Rezar o terço dessa forma não é apenas pedir favores a Nossa Senhora, mas é entrar em comunhão com ela, participar de sua contemplação dos mistérios divinos, unir-se à sua intercessão poderosa. Padre Pio garantia que quem reza o terço diariamente com sinceridade de coração jamais será abandonado por Maria Santíssima e estará sempre protegido contra os assaltos do inimigo. O santo também insistia na importância da perseverança na oração, mesmo quando não sentimos nenhum resultado visível. Muitas pessoas desanimam porque rezam e parecem não ser atendidas, rezam e não experimentam paz imediata, rezam e suas circunstâncias não mudam. Padre Pio explicava que Deus sempre ouve a oração sincera, mas responde segundo sua sabedoria infinita, não segundo nossa compreensão limitada. Às vezes a resposta é sim, às vezes é não, às vezes é espere. Muitas vezes Deus nos dá algo muito melhor do que pedimos, mas diferente do que imaginávamos, e só mais tarde compreendemos sua bondade. Outras vezes, Ele permite que enfrentemos provações prolongadas, porque sabe que isso fortalecerá nossa fé e purificará nossa alma. O importante é perseverar, orando com confiança filial, certos de que o Pai Celeste nos ama infinitamente e jamais abandona seus filhos. Essa perseverança fiel, mesmo através da aridez e do aparente silêncio divino, é em si mesma uma proteção poderosa, porque demonstra fé madura que o demônio não consegue abalar. Um testemunho marcante da eficácia desses ensinamentos vem de uma mulher que havia se afastado da fé por anos, vivendo atormentada por ansiedade, insônia e medos inexplicáveis. Ela ouvia vozes interiores que a acusavam e ameaçavam constantemente. Certo dia encontrou uma biografia de Padre Pio e se sentiu profundamente tocada. Começou a seguir seus ensinamentos sobre a oração, mesmo sendo iniciante e tendo muitas dificuldades. Preparava-se antes de rezar pedindo proteção aos anjos. Fazia o sinal da cruz com consciência. Oferecia cada terço pela intercessão de Nossa Senhora. Nos primeiros dias, a luta interior se intensificou, como se forças invisíveis não quisessem que ela perseverasse. Mas ela continuou firme, agarrada ao rosário e à confiança em Padre Pio.
Após 3 semanas de oração diária disciplinada, seguindo exatamente o método ensinado pelo santo, ela experimentou pela primeira vez em anos uma paz profunda que desceu sobre sua alma. As vozes perturbadoras cessaram completamente. O sono voltou a ser tranquilo, a ansiedade que a dominava se dissipou. Ela compreendeu que sua vida de oração anterior havia sido descuidada e desprotegida, permitindo influências negativas, mas agora, rezando corretamente, estava blindada pela graça divina. A ciência espiritual de Padre Pio sobre a oração não nasceu de teorias teológicas abstratas, mas de sua experiência direta do combate invisível. Durante décadas ele foi atacado fisicamente pelo demônio durante as noites. Seus irmãos de comunidade ouviam barulhos terríveis vindo de sua cela, gritos, sons de luta, e pela manhã encontravam Padre Pio machucado e exausto. Ele contava que o inimigo aparecia sob formas horríveis, tentando aterrorizá-lo, ou sob formas sedutoras, tentando fazê-lo cair em tentação. Mas o santo sabia que sua vida de oração intensa e correta era seu escudo principal. Ele passava horas diante do Santíssimo Sacramento, celebrava a missa com devoção que muitas vezes o levava ao êxtase, rezava o terço incontáveis vezes ao dia, mantinha comunhão constante com Deus através da oração do coração. Essa fortaleza espiritual construída através da oração correta tornava-o invencível, apesar dos ataques ferozes. E é exatamente essa mesma proteção que ele queria transmitir a todos os filhos espirituais, ensinando-os a rezar de forma que construísse ao redor de suas almas uma muralha de luz impenetrável. Precisamos compreender que o alerta de Padre Pio não visa criar medo ou escrúpulos excessivos em relação à oração. Pelo contrário, seu objetivo é libertar as pessoas para que possam rezar com confiança verdadeira, sabendo que estão fazendo corretamente. Deus não é um juiz severo, esperando para nos punir pela menor distração durante a reza. Ele é Pai amoroso, que se alegra quando nos voltamos para Ele mesmo com todas nossas imperfeições. Mas assim como um pai ensina o filho a atravessar a rua com cuidado, não para assustá-lo, mas para protegê-lo, Padre Pio nos ensina a rezar com atenção e reverência, não por legalismo religioso, mas por sabedoria espiritual. Quando tomamos essas precauções simples que ele recomenda, nossa oração se torna não apenas mais agradável a Deus, mas também mais frutuosa para nossa própria alma, trazendo paz verdadeira, fortaleza interior e proteção real contra as armadilhas do inimigo. A Igreja sempre ensinou que existem 3 fontes principais de tentação: o mundo, a carne e o demônio. Nossa cultura contemporânea tende a negar ou minimizar especialmente a realidade da ação demoníaca, reduzindo tudo a fatores psicológicos ou sociais. Mas Padre Pio, que teve experiência direta e dramática do mundo espiritual, confirmava plenamente o ensinamento tradicional da Igreja. Existe sim um adversário pessoal, inteligente e malicioso que busca a perdição das almas. Ele não age apenas através de possessões espetaculares que vemos nos filmes, mas principalmente através de sugestões sutis, dúvidas plantadas na mente, desânimos que parecem naturais, divisões que surgem aparentemente do nada. A oração descuidada, feita sem proteção espiritual adequada, sem vigilância do coração, pode se tornar terreno fértil para essas influências negativas. Por isso, Padre Pio insistia tanto na necessidade de rezar bem, com preparação, com atenção, com os recursos de proteção que a Igreja oferece, invocar os santos anjos, pedir intercessão de Maria Santíssima, fazer o sinal da cruz, usar água benta, manter as intenções puras. Para colocar em prática hoje mesmo o ensinamento de Padre Pio e transformar sua vida de oração, comece estabelecendo um momento fixo do dia dedicado exclusivamente ao encontro com Deus. Não precisa ser muito tempo inicialmente. Mesmo 10 ou 15 minutos são suficientes se forem bem aproveitados. Prepare o ambiente acendendo uma vela diante de uma imagem sagrada, talvez de Padre Pio ou de Nossa Senhora. Tenha água benta disponível e marque a testa com ela fazendo o sinal da cruz. Segure seu terço nas mãos ou coloque sobre o coração. Respire fundo algumas vezes para acalmar corpo e mente. Então faça a oração de proteção que Padre Pio ensinava. Ó meu Deus, Trindade Santíssima, eu vos adoro profundamente. Senhor Jesus Cristo, vinde em meu auxílio.
Maria Santíssima, minha Mãe, cobri-me com vosso manto. Santos anjos de Deus, protegei-me contra todo o mal. Agora estou preparado para rezar em vosso santo nome. Após essa preparação, reze seu terço, suas orações vocais ou faça sua meditação com a certeza de que está completamente protegido pela graça divina. Padre Pio ensinou também que após a oração é importante fazer um momento de agradecimento, não terminar abruptamente e voltar imediatamente às atividades mundanas, mas permanecer alguns instantes em silêncio, agradecendo a Deus pelo tempo de oração, pedindo que os frutos desse encontro permaneçam ao longo do dia, renovando a entrega total de si mesmo à vontade divina. Ele recomendava fazer novamente o sinal da cruz conscientemente e pedir uma última vez a proteção de Nossa Senhora. Esse encerramento cuidadoso ajuda a carregar conosco durante as atividades diárias a graça recebida na oração, mantendo uma espécie de oração contínua através da presença de Deus na memória e no coração. Padre Pio vivia essa realidade de forma admirável, pois mesmo quando atendia pessoas, confessava ou realizava suas tarefas conventuais, permanecia em comunhão interior constante com o Senhor. Ele chamava isso de oração do coração, uma atenção amorosa a Deus que perpassa todas as atividades do dia. Se você chegou até aqui neste vídeo, é porque o Espírito Santo tocou seu coração e você compreendeu a importância vital de aprender a rezar corretamente. Padre Pio está intercedendo por você neste exato momento, obtendo para sua alma as graças necessárias para transformar sua vida de oração. Não deixe passar essa oportunidade. Comprometa-se hoje a colocar em prática esses ensinamentos. Escreva nos comentários a frase Padre Pio, intercede por mim, como sinal de sua decisão de começar uma nova etapa em sua jornada espiritual. Se há alguém especial por quem você deseja rezar, escreva também o nome dessa pessoa nos comentários, e nossa comunidade de oração irá se unir a você, intercedendo por essa intenção. Curta este vídeo para que mais pessoas possam receber este ensinamento precioso. Inscreva-se no canal e ative o sininho para receber mais conteúdos sobre espiritualidade católica devocional. Compartilhe com amigos e familiares, porque você pode ser instrumento de Deus para salvar almas através desta mensagem. Juntos, formamos uma corrente poderosa de oração protegida pelos ensinamentos de Padre Pio. Que o santo de Pietrelcina, o homem que viveu crucificado com Cristo, que conheceu os segredos do céu e do inferno, que lutou as batalhas mais terríveis contra as trevas e sempre venceu pelo poder da oração, interceda por você agora e sempre. Que ele obtenha para sua alma a graça de uma vida de oração fervorosa, protegida e frutuosa. Que Nossa Senhora, Mãe da Igreja e Rainha dos Santos, cubra você com seu manto maternal e o guarde de todo o mal. Que os santos anjos de Deus formem um círculo de luz ao seu redor, afastando toda influência negativa. Que o Espírito Santo derrame sobre você seus 7 dons, especialmente sabedoria e fortaleza, para que você persevere no caminho da santidade. E que o Senhor Jesus Cristo, nosso único Salvador, abençoe você, sua família, sua casa, suas orações e toda a sua vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique na paz de Cristo e na proteção de Padre Pio. Até o próximo vídeo e que Deus o abençoe abundantemente.